Olá pessoal, vamos lá, vamos dar início no nosso webinar. A ideia aqui do webinar é discutir um pouquinho sobre a intubação orotraqueal no paciente suspeito diagnóstico de Covid e falar um pouquinho do nosso protocolo institucional no Hospital São Camilo. Mas antes de começar, eu queria até fazer um agradecimento, né? Então, a todos aí que estão envolvidos no atendimento desses pacientes na rede São Camilo. A gente tem percebido diariamente que o hospital está realmente empenhado em poder fazer o melhor para esses nossos pacientes. Qual é a ideia aqui? É fazer uma apresentação bem objetiva, não muito demorado, falar um pouquinho de intubação orotraqueal nesses pacientes com suspeita ou com diagnóstico de Covid e tentar se deter ao máximo a esse tema. Que para quem não me conhece, eu sou Luiz Fernando Falcão, eu sou anestesista da Rede São Camilo, né? Eu sou diretor de operações do Grupo de Anestesiologistas Associados Paulista, do GAAP, e sou professor de anestesiologia também da Universidade Federal de São Paulo. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre intubação orotraqueal. Vamos nos deter ao protocolo da nossa instituição, do Hospital São Camilo, tá? Primeira coisa, quando a gente pega lá o nosso protocolo, que está implantado, a gente tem que entender como é que é o manuseio da hipoxemia nesses pacientes. Então vamos lá. Nosso trigger do nosso protocolo institucional, saturação de 94%. O paciente com acima de 94, nada a ser feito. Abaixo de 94, nós iremos primeiro ver se esse paciente tem algum sinal de esforço respiratório ou de insuficiência respiratória. Se sim, nós iremos proceder com a intubação orotraqueal. Bom, esse paciente está com uma saturação abaixo de 94 e não tem sinal de esforço respiratório. Nós iremos coletar uma gasometria arterial. Se essa gasometria, como eu falei anteriormente, vier acima de 75, iremos apenas colocar um catéter nasal neste paciente, ok? Se essa saturação mantiver acima de 94, mantemos com catéter nasal. Não, a saturação continua abaixo de 94, mesmo com catéter nasal. Nós iremos colocar uma máscara de oxigênio com até 10 litros por minuto, sendo que essa máscara com reservatório. E esta é a mesma conduta se na gasometria arterial vier uma PaO2 entre 63 e 75. Portanto, colhemos a gasometria arterial, essa PaO2 está entre 63 e 75, já vamos direto para a máscara de oxigênio. Um cuidado a ser tomado essa máscara de oxigênio precisa estar bem colabada com o rosto, para não acontecer a aerolização das partículas e não ter maior contaminação do ambiente. Faço um adendo para os senhores, estamos sendo bombardeados por mensagens de WhatsApp, por diferentes protocolos institucionais, do Brasil e fora do Brasil, cada um às vezes com uma peculiaridade diferente. Eu reforço para os senhores, este é o protocolo nosso, do Hospital São Camilo. Pode ser que este protocolo ele não esteja em consonância com o que algum outro diz, mas esse protocolo, quando criado, ele foi criado seguindo as recomendações da AMIB e seguindo as recomendações que existiam na literatura naquele momento. Bom, então este paciente com uma PaO2 de 63,75 e mantendo a máscara de oxigênio, se a saturação dele estiver melhor, ok, vamos manter. Se a saturação dele estiver abaixo de 94, nós iremos para intubação traqueal, ok? E este é o mesmo protocolo se a gasometria vier com uma PaO2 menor do que 63. Então, para resumir, nós temos 3 grandes indicações de intubação orotraqueal dos nossos pacientes suspeitos ou com diagnósticos de Covid. O nosso trigger é a saturação menor do que 94, ok? Esta saturação menor do que 94, se o paciente tiver insuficiência respiratória ou um esforço ventilatório, iremos intubar. Se o paciente tiver com uma máscara de oxigênio com 10 litros por minuto e ainda mantém uma saturação menor do que 94, iremos intubar. Ou se este paciente, ao colhermos a gasometria, já vier com uma PaO2 menor do que 63, iremos intubar. Então, essas são as nossas 3 grandes indicações. É muito importante termos isso em mente para não postergarmos ou protelarmos a intubação dos nossos pacientes.
Então, vamos ver dentro do nosso protocolo do hospital como proceder esse processo de intubação orotraqueal. Então, nós vimos a indicação, novamente relembrando, 3 grandes indicações. O trigger é com uma saturação menor do que 94, o paciente apresentou insuficiência respiratória ou esforço ventilatório, iremos intubar, está com uma máscara de oxigênio com 10 litros por minuto e mantendo uma saturação menor do que 94, iremos intubar, ou esse paciente veio com uma PaO2 menor do que 63 na gasometria arterial, iremos intubar. O que pode acontecer é que esse paciente ainda está na sala de emergência, ou ele está no pronto-socorro, e ele não tem condições de ser transferido para a UTI, não dá tempo de ser transferido para a UTI, e precisaremos proceder com a intubação desse paciente nesta sala de emergência. Bom, primeira coisa, encaminhar o paciente para um leito com pressão negativa, se possível. E antes de entrar nesse leito, nós temos algumas condutas que devem ser feitas e preconizadas. Existem no pronto-socorro e nos prontos críticos do hospital os kits de intubação para o Covid-19 com os EPIs. E devemos vestir esses EPIs e checar esses EPIs por todos da equipe. É extremamente importante que, ao se paramentar, um colega ajude o outro e verifique se a paramentação está sendo feita de forma correta, tanto a paramentação quanto a desparamentação. Bom, o que vem neste kit? Desses kits que nós temos no hospital, nós temos a máscara N95, sabemos que a máscara N95 hoje está em falta no mercado, então é uma similar à FPP2, ok? São máscaras, o que significa N95? Significa que essa máscara ela filtra 95% das partículas com menos de 0,13 micrômetros e que é recomendado no coronavírus. Da mesma forma, a PFF2. Teremos óculos de proteção, teremos gorro, avental impermeável, que não necessariamente é o avental estéreo, ok? Mas é o avental impermeável. Teremos luvas, e perdão, não está aqui, mas teremos também o face shield. Portanto, deveremos fazer esta paramentação completa, porque o processo de intubação orotraqueal ele é um processo que gera aerolização. E isso é uma grande diferença, porque a contaminação do coronavírus pode ser uma contaminação por aerossol, uma contaminação por gotícula e uma contaminação por contato. Aerossol tem menos de 0,13 micrômetros, enquanto gotícula 5 micrômetros. É muito importante, em todo procedimento que gera aerolização, estarmos com a paramentação completa, com todos os EPIs. Então, se esse paciente adentrou o pronto-socorro num quadro de insuficiência respiratória, que é indicado a intubação orotraqueal, mesmo que não tenha sido feito o teste do COVID, mas é um paciente suspeito, iremos usar a paramentação completa. Mas devemos ter, neste processo de intubação orotraqueal, como eu falei para os senhores, tentar fazer na forma mais eletiva possível. E nós não precisamos apenas do laringoscópio do tubo, nós precisamos de uma série de outros materiais. Dentre eles, é preciso ter o bugie e o fio guia, que está disponível, o videolaringoscópio, onde eu mostrarei aqui no São Camilo, nós temos o CIMEC, que está localizado no centro cirúrgico, e já conheceremos esse fluxo nos próximos slides. Também é necessário ter um laringoscópio comum, porque numa possível falha de um videolaringoscópio, ou a gente precisa ter uma segunda alternativa. Tubo orotraqueal nos seus diversos tamanhos, começando pelo tubo número 7 até o tubo 8,5. Lembrando que o tubo 7 e 7,5 geralmente utilizado para mulheres, enquanto 8 e 8,5 utilizado para homens. 2 filtros EPAs, veremos aqui que esse filtro será usado no tubo do paciente e no ramo expiratório do ventilador. Um kit de cricotireoidostomia por punção, que também está disponível. Pinça reta forte, seja uma pinça de Kocher ou de Kelly, porque iremos necessitar pinçar este tubo em caso de desconexão do ventilador. Um cufômetro para podermos medir a pressão do balonete e um estetoscópio para podermos fazer a ausculta da intubação deste paciente. Portanto, senhores, vejam, não é simplesmente um laringoscópio e um tubo.
nós precisaremos de todos esses materiais, além das drogas para indução da intubação, que veremos a seguir. Então, sempre quando possível, temos que fazer esse procedimento de forma eletiva. Muito bom. Então, vimos a indicação da intubação, a saturação a partir de 94 num paciente com insuficiência respiratória ou necessitando de uma máscara 10 litros por minuto ou com uma PaO2 menor do que 63. Esse paciente será encaminhado para um leito de pressão negativa. Iremos, antes de entrar nesse leito, paramentar com todos os EPIs e preparar todos os nossos materiais de intubação. Após entrar no leito do paciente, esse paciente tem que estar monitorizado, e a monitorização mínima que devemos utilizar é eletrocardiograma, pressão arterial não invasiva e oxímetro. Precisamos deixar preparado o capnógrafo, que também está disponível, e esse capnógrafo irá nos ajudar na identificação da correta intubação. Devemos ter o nosso ventilador pronto, que eu irei mostrar aqui no último slide, e esta geralmente é uma falha muito comum. Nós estamos muito preocupados em fazer a técnica da intubação e não deixamos o ventilador montado. E precisamos rever este nosso plano. Todos que estão ali envolvidos precisam ter o mesmo plano. E esse paciente corretamente posicionado. O que é muito importante termos aqui em mente? Nós não podemos, numa situação de estresse, onde nós estamos preocupados em nos contaminarmos, nós não podemos transformar uma via aérea que não é difícil em uma via aérea difícil. E isso é muito comum de ocorrer. Nós estamos estressados, o paciente está desaturando, estamos num local que tem alto potencial de contaminação e nós acabamos transformando uma via aérea não difícil em uma via aérea difícil. Portanto, se nós conseguirmos fazer isso de forma precoce, de forma eletiva, nós não podemos descartar alguns passos simples e essenciais que são obrigatórios na abordagem de todas as vias aéreas. A primeira é uma rápida anamnese. Se o paciente tiver contactuante, nós podemos perguntar se esse paciente tem ronco, se esse paciente tem apneia do sono, se esse paciente já teve algum trauma no pescoço, ou se ele já fez alguma cirurgia ou radioterapia na região cervical, e se ele tem alguma história de dificuldade de intubação. Essas rápidas perguntas irá nos ajudar a triar se esse paciente tem uma potencial via aérea difícil ou não. E o exame físico, devemos pedir para esse paciente abrir a boca para saber se ele tem uma distância interincisiva de pelo menos 3 centímetros. Se esse paciente tem uma distância tíreo-mentoriana de pelo menos 5 centímetros. E se esse paciente faz uma protrusão voluntária da mandíbula. Esses são indicadores simples de serem vistos que nós já podemos ver se teremos dificuldade ou não de proceder com a intubação. Outros exames do exame físico, testes do exame físico que podemos fazer é pedir para o paciente fletir e estender o pescoço. Palpar a região submandibular para ver se esse paciente tem complacência submandibular. Os pacientes, principalmente obesos, que têm a região submandibular muito dura, são pacientes com maior dificuldade de intubação. Assim como pacientes com deformidade em região cervical ou aqueles pacientes com uma largura do pescoço muito grande. Pacientes, eles podem ser longilíneos, eles podem ser magros, mas eles podem ter o pescoço largo, musculoso. Isso aumenta a dificuldade de intubação. E também o tamanho dos incisivos. Se esse paciente tem incisivos muito grandes, teremos dificuldade de fazer a laringoscopia e a intubação. Então, são todos preditores de dificuldade de intubação que são fáceis de serem avaliados no momento da nossa intubação. Muito bom. Então, vamos dar continuidade agora a um segundo ponto básico, mas extremamente importante ao fazermos a intubação. O ponto número 1, ao abordarmos um paciente, é o seu posicionamento. E eu reforço aos senhores, posicionamento é primordial para termos sucesso da nossa intubação. E aqui eu gostaria de fazer uma rápida revisão. A nossa via aérea possui 3 eixos. Possui um eixo oral, um eixo faríngeo e um eixo laríngeo. Conforme os senhores podem ver, esses 3 eixos não estão congruentes.
Ao colocarmos um coxim suboccipital neste paciente, nós aproximamos o eixo faríngeo do eixo laríngeo. E este coxim suboccipital, ele tem um tamanho específico, não é simplesmente colocar um travesseiro para este paciente. Um paciente deitado em decúbito dorsal, nós temos o objetivo de alinhar o pavilhão auricular externo na linha do externo desse paciente. Portanto, ao colocarmos um coxim, precisamos fazer isso, alinhar o pavilhão auricular externo na linha do externo deste paciente. Então, cada paciente tem um tamanho de coxim diferente. Isso irá aproximar esses dois eixos, o eixo faríngeo do laríngeo. E o terceiro eixo, que é o eixo oral. Esse eixo, perceba, ele não está congruente, ele está perpendicular. É neste momento que iremos fazer a hiperextensão do pescoço. E agora, fazendo a hiperextensão, nós iremos alinhar os três eixos, oral, faríngeo e laríngeo. É por isso que é tão difícil intubar um paciente com colar cervical, porque muitas vezes não conseguimos posicionar o paciente desta forma. Então, percebam, nós devemos posicionar o paciente com um coxim suboccipital e com hiperextensão. Desta forma, iremos alinhar os três eixos da via aérea para proceder com a intubação. Então, sim, voltando ao nosso protocolo do São Camilo, nós já estamos dentro de um quarto com pressão negativa, preferencialmente, com todos os EPIs, com o paciente monitorizado com eletrocardiograma, pressão arterial e oxímetro, com uma punção venosa, né, já correndo um soro nesse paciente, e este paciente posicionado com uma máscara de oxigênio. Nós vamos iniciar, então, a nossa pré-oxigenação. A pré-oxigenação, ela deve acontecer com uma fração inspirada de oxigênio de 100%, por pelo menos 5 minutos. Isso é extremamente importante, porque o nosso processo de intubação será uma intubação em sequência rápida. Nós não iremos ventilar este paciente, porque a ventilação manual irá gerar aerolização. E a ventilação manual irá dispersar esse aerossol no ambiente, aumentando a possibilidade de contaminação da equipe. Este paciente monitorizado, nós já iremos avaliar se eles têm alguma situação de choque, porque se ele estiver hipotenso e taquicárdico, nós podemos infundir 500 ml de cristalóide e iniciar vasopressor em veia periférica. Não é o momento de fazer uma punção venosa central neste paciente. Bom, então aqui nós temos um vídeo do Dr. Leonardo Vanzato. O Dr. Leonardo Vanzato, ele é anestesista do nosso grupo, do GAAP, e ele é o diretor clínico do Hospital São Camilo, da unidade Ipiranga. E nós fizemos esse vídeo na sexta-feira para demonstrar para os senhores a técnica de intubação com um videolaringoscópio, porque é preconizado, se possível, fazer a primeira tentativa já com o videolaringoscópio, aonde no São Camilo nós temos como videolaringoscópio o CIMEC. Tudo bem, pessoal? A gente vai conversar hoje a respeito do CIMEC, do videolaringoscópio, para a gente otimizar as nossas intubações nos pacientes suspeitos de Covid ou confirmados. Esse daqui é o CIMEC, é um videolaringoscópio que a gente tem disponível aqui na rede do São Camilo. Ele é composto por uma tela, um cabo que tem um módulo, que ele é ligado, conectado a essas lâminas. O CIMEC, o videolaringoscópio, ele vai estar disponível para uso em 4 tipos de lâmina aqui no serviço. Nós teremos as lâminas número 3, que é uma lâmina que normalmente é utilizada para um adulto pequeno. A lâmina 4, elas são bastante semelhantes às lâminas de Macintosh, dos laringoscópios rígidos normais. E a lâmina 5, normalmente utilizada para pacientes masculinos ou de maior porte. E temos também a lâmina curva, a D-Blade. Essa é a lâmina escolhida para situações de via aérea difícil. É uma lâmina que tem uma curvatura muito maior e ela facilita bastante nas abordagens de via aérea difícil. Essa lâmina, todas elas vêm com essa proteção que deve ser retirada na hora do encaixe com o dispositivo, com o módulo. O módulo é encaixado de cima para baixo, sempre nesta posição. Fez o clique, ele está encaixado e pronto para o uso. Uma vez ligado o aparelho, é só esperar carregar a tela, nós já temos imagem ali na tela.
Esse aparelho ele vai precisar passar por um processo de proteção, a gente vai encapar ele para que ele não seja contaminado durante o processo de intubação. A intubação com o videolaringoscópio sempre é feito com o auxílio de fio-guia e é muito importante a preparação do tubo de acordo com a lâmina que a gente for utilizar, principalmente as lâminas mais curvas. Então o que deveremos fazer é já pegar o fio-guia, preparar o nosso tubo, lubrificar o tubo com xilocaína e introduzir o fio-guia de uma forma que ele fique moldado de acordo com a curvatura da lâmina que foi escolhida para a intubação. No caso aqui escolhemos a lâmina mais curva. Tentamos então moldar o fio-guia e o tubo exatamente na mesma curvatura da lâmina. Isso vai facilitar bastante a introdução do tubo na via aérea do paciente. Iniciando o processo de intubação, devemos lembrar que essa intubação deve ser feita de forma ótima. A primeira tentativa tem que ser a de maior sucesso, uma vez que não devemos ventilar os pacientes para diminuir a contaminação do ambiente e da equipe. Todo o equipamento deve ser encapado e protegido com capas plásticas, as capas que utilizamos nos procedimentos videolaparoscópicos. Iniciando o processo, o paciente deve ser então pré-oxigenado, com oxigênio a 100%, fluxo de oxigênio alto de 10 a 15 litros por minuto e preferencialmente com o dorso da cama elevado, a 30 graus, desde que a hemodinâmica do paciente permita. Uma vez realizada a pré-oxigenação, daremos início então à indução medicamentosa do paciente. Lembrando que é de extrema importância o uso dos bloqueadores neuromusculares. Esses pacientes não podem ou não devem tossir durante o procedimento. Então, uma vez induzido, nós iniciaremos o processo de intubação. O laringoscópio ele sempre deve ser pego com a mão esquerda, conforme a técnica clássica, e introduzido preferencialmente pela linha média da boca do paciente. É muito importante que a gente observe a boca do paciente nesse primeiro momento e não olhe a tela. Então a gente introduz a lâmina olhando a boca do paciente, vendo o que está acontecendo, até uma posição onde eu começo a ver a epiglote. Só então eu olho na tela. Uma vez visualizada a epiglote, nós podemos fazer uma manobra de recuar um pouco o laringo e suspender a lâmina do laringo, otimizando a visualização da via aérea. Lembrar que nem sempre a melhor imagem é a melhor posição de introdução do tubo. Então, muitas vezes, um pouco mais para trás, uma imagem mais posterior e mais ampla como essa, ela é mais segura para a introdução do tubo. Então, com a visualização, eu vou introduzir o tubo sempre olhando a boca do paciente, vendo o tubo entrar até ele aparecer ali na minha imagem. Uma vez que o tubo aparece na imagem, o próprio fio-guia que já está pré-moldado leva o tubo até a glote. Quando eu atinjo essa posição, é necessário que um auxiliar retire o fio-guia para a gente realizar a introdução completa do tubo. Uma vez o fio-guia retirado, o tubo então é introduzido. Com o tubo introduzido, nós vamos insuflar o cuff, vamos retirar o videolaringoscópio e sempre insuflar o cuff antes de iniciar qualquer manobra de ventilação. Cuff insuflado. Então, procederemos para a ventilação mecânica do paciente. Lembrando que sempre que nós formos desconectar o paciente, o filtro deve permanecer com o paciente. Em alguns casos, é até indicado o clampeamento do tubo orotraqueal. Lembrar que esse procedimento todo, ele deve ser feito com a maior segurança possível, com toda a proteção individual, evitando ao máximo a contaminação dos profissionais. A intubação ela deve ser feita de forma eletiva e o mais precoce possível. Obrigado. Bom, quais são as drogas que nós iremos utilizar durante essa intubação? É recomendado o uso da lidocaína 2%, utilizar 1,5 miligrama por quilo antes das demais drogas, porque isso diminui o reflexo laríngeo e diminui qualquer possibilidade de reação da via aérea e de tosse. Nós podemos utilizar um opioide como fentanil, numa dose baixa, de 1,5 a 3 microgramas por quilo. Para quem não está acostumado ou habituado com o fentanil vem em 3 apresentações. Ele tem uma ampola de 2 ml, uma ampola de 5 ml e uma ampola de 10 ml. As 3 ampolas do fentanil têm a mesma apresentação, 50 microgramas por ml.
Percebam que nessa ampola está escrito 0,0785, porém, está aqui, ó, 0,0785, porém pequenininho tem escrito embaixo, equivalente a 0,05 miligramas por ml, ou seja, 50 microgramas por ml. Se considerarmos um paciente de 75 quilos, nós estamos falando de 1,5 ml a 3 ml para este paciente, 3 a 4 ml. Depois, nós iremos utilizar um hipnótico. O hipnótico, no nosso protocolo e nos protocolos hoje em dia utilizados, teremos duas escolhas. A primeira, se considerarmos um paciente instável, hipotenso, nós podemos lançar mão da ketamina. A ketamina, numa dose de 1,5 a 2 miligramas por quilo. A ketamina está disponível numa ampola também de 2 ml e a sua apresentação tem 50 miligramas por ml. Portanto, o que iremos fazer? Iremos aspirar este 2 ml numa seringa de 10, completar para 10 ml com soro, ou seja, iremos fazer uma diluição. Se eu aspirei 2 ml, ou seja, 100 miligramas, se completarmos para 10 ml, teremos 10 miligramas por ml. E nós podemos fazer até 2 ml para cada 10 quilos do paciente. Se o paciente estiver estável, podemos lançar mão do Propofol. O Propofol ele vem em uma apresentação de 10 miligramas por ml e ele vem numa ampola de 20 ml. E podemos usar uma dose de 2 miligramas por quilo. Se estamos falando de um paciente de 70 quilos, estamos falando de aproximadamente 140 miligramas, ou seja, 14 ml. Uma medicação de extrema importância e que precisamos utilizá-la durante esta intubação do paciente com suspeita ou diagnóstico de COVID é o bloqueador neuromuscular. E o bloqueador neuromuscular de escolha para uma intubação em sequência rápida será o rocurônio. O rocurônio na dose de 1,2 miligramas por quilo. Vejam, o rocurônio vem numa ampola de apresentação de 10 miligramas por ml. Portanto, numa intubação em sequência rápida, precisamos aspirar 2 frascos, ou seja, 10 ml, porque vem 5 ml em cada frasco. E faremos ao redor de 1 ml para cada 10 quilos. Após injetado todas essas medicações, iremos aguardar de 40 segundos a 60 segundos, desde que o paciente permita e a saturação deste paciente permita. Por isso que é extremamente importante fazer esta pré-oxigenação. Por que devemos aguardar? Porque o efeito dessas medicações não é instantâneo. O rocurônio demora, nesta dose, de 40 segundos a 1 minuto, seu tempo de latência. Se formos intubar este paciente antes desse tempo, este paciente irá reagir e irá tossir, gerando aerolização e chance de contaminação de toda a equipe. Então, alguns pontos importantes do processo de intubação traqueal. Primeiro, vamos planejar esse procedimento. Vamos fazer numa forma eletiva, se possível. Sempre pelo profissional mais experiente. A intubação traqueal num paciente suspeito ou com diagnóstico de COVID, ele deve ser feito pelo profissional mais experiente, porque ele precisa ter sucesso na sua primeira tentativa. Devemos estar sempre preparados, todos os materiais prontos e todos os medicamentos aspirados e preparados antes de iniciar o processo de intubação. A pré-oxigenação é fundamental, com oxigênio a 100% durante 5 minutos e com um dorso elevado. A intubação deve acontecer em sequência rápida. Veja que a nossa preocupação neste momento não é fazer a manobra de Selig para evitar regurgitação e broncoaspiração. A nossa preocupação neste momento é não ventilar este paciente. Muitas vezes a manobra de Selig dificulta o processo de intubação. O bloqueio neuromuscular ele é essencial, então utilizar o rocurônio numa dose de 1,2 miligramas por quilo. Aspirar 2 frascos numa seringa de 10 ml e fazer aproximadamente 1 ml para cada 10 quilos. Não tentar várias vezes, né?
Então, nós precisamos ter sucesso na primeira tentativa. Bom, Falcão, e se eu não conseguir entubar? Até a segunda tentativa, eu coloquei interrogado, máscara laríngea. O nosso protocolo do São Camilo, ele não contempla a máscara laríngea. Entretanto, várias literaturas têm recomendado como um mecanismo de resgate a máscara laríngea de segunda geração. E que nós temos disponível a máscara laríngea de segunda geração no São Camilo, que é a máscara Supreme. Essa máscara laríngea ela faz um adequado selo e evita vazamento. Se mesmo assim não conseguirmos, iremos para uma via aérea cirúrgica, fazendo a cricotireoidostomia por punção. E sempre lembrar de colocar o filtro de barreira nestes pacientes. Bom, então, continuando o nosso protocolo do São Camilo, induzimos o nosso paciente com lidocaína, 1,5 mg por quilo, fentanil, de 1,5 a 2, 3 microgramas por quilo, ketamina ou propofol e o bloqueador neuromuscular, o rocurônio, 1,2 mg por quilo. Iremos aguardar de 40 a 60 segundos, desde que a saturação deste paciente permita, e iremos intubar com o CIMEC já na primeira tentativa. Tivemos sucesso na nossa primeira tentativa? Maravilha, iremos conectar este paciente ao ventilador. Não tivemos sucesso nessa primeira tentativa? Solicitar o auxílio da equipe de anestesia. Nós estamos 100% à disposição dos senhores para poder ajudá-los durante esse processo. Nós sabemos que se não tivermos sucesso na primeira tentativa e tivermos que bipar a anestesia no centro cirúrgico para nos ajudar na segunda tentativa, podemos não ter tempo suficiente para isso. Portanto, o anestesista precisa estar do lado dos senhores ao ser realizado essa intubação. Por isso que é de extrema importância fazermos isso de forma eletiva, porque se formos fazer de forma emergencial, possa ser que o anestesista da instituição esteja num procedimento de urgência ou de emergência e que ele não possa sair da sala cirúrgica. Então, vamos programar estas intubações para podermos fazer da forma mais eletiva possível e trazendo o máximo de segurança para os nossos pacientes. Se mesmo assim o anestesista não tiver sucesso nessa segunda tentativa, o nosso protocolo institucional é a cricotireoidostomia por punção, ao qual o kit estará disponível. Lembrando que hoje várias literaturas têm também recomendado a utilização da máscara laríngea de segunda geração. Bom, intubamos o nosso paciente e vamos conectar ao ventilador. Como iremos fazer isso? Preferencialmente, a fisioterapeuta da UTI já estará fazendo parte da equipe com um ventilador montado para acoplar este ventilador. Mas se nós não tivermos esta fisioterapeuta disponível, o nosso ventilador de transporte no São Camilo é este modelo, o Oxilog 3000, que é um ventilador da Dräger. Este ventilador, eu sei que surgiu uma série de críticas falando que ele fazia a expiração para o ar externo. Mas todos os ventiladores, inclusive os ventiladores de terapia intensiva, eles fazem a expiração do ar para o ar externo. Só os ventiladores de anestesia que faz a reinalação, por isso que nós temos a calçodada para absorver o CO2 inspirado. Por que eu digo isso? Porque nós temos que acoplar estes ventiladores junto com o filtro, o que irá evitar a poluição, a contaminação do ar, será a utilização do filtro próximo ao paciente. Como que nós configuramos esse ventilador? Iremos ligar este ventilador, claro, no seu botão de ligar. A partir daí, a primeira configuração é o modo ventilatório, que nós iremos selecionar esse primeiro botão, que se chama IPPV, que é a ventilação com pressão positiva. Então, esse será o nosso modo ventilatório. A partir daí, nós precisaremos fazer alguns ajustes. O segundo ajuste é o volume corrente, e o volume corrente será de 6 ml por quilo do paciente para a realização de uma ventilação mecânica protetora. Muito importante ressaltar que este quilo que está aqui é do peso ideal ou do peso predito, não é do peso real deste paciente. O que significa isso?
6 ml por quilo do peso predito, lembrando que pacientes, como que calculamos este peso predito? Ele é a fórmula mais simples, que é a fórmula de Levine, é para o homem a altura menos 1 metro e para a mulher a altura menos 1,5 metro. Então, eu tenho 1,87 m, o meu peso predito é 87 quilos. Né? Se for uma mulher de 1,70 m, 65 quilos. Então, 6 ml por quilo de peso predito. O segundo parâmetro a ser ajustado é a frequência respiratória, que podemos começar com uma frequência respiratória de 20 respirações por minuto. O terceiro parâmetro a ser ajustado é a pressão máxima desse ventilador, que deve ser ajustada numa pressão de 35 centímetros de água para que se evite lesão pulmonar e barotrauma nestes pacientes. A quarta configuração a ser realizada é a fração inspirada de oxigênio, configurando uma fração inspirada de oxigênio de 100% nesta fase inicial. E por fim, já no painel, aonde iremos ajustar por este botão rotativo, teremos que fazer um ajuste da PIP, que é a pressão expiratória final positiva. Devemos começar com uma PIP de 5 centímetros de água. A relação inspiração e expiração, começando com uma relação expiração de 1:2, e um tempo de platô de 10 a 20%. Portanto, senhores, esta é a configuração inicial do nosso ventilador mecânico do nosso paciente que nós acabamos de intubar. Uma ventilação controlada a volume, com 6 ml por quilo de volume corrente, uma frequência respiratória de 20 respirações por minuto, uma pressão máxima de via aérea de 35, com uma fração inspirada de 100%, configurando-se uma PIP, que é a pressão positiva que fica no pulmão ao final da expiração, de 5 centímetros de água, uma relação INSEE de 1:2 e um tempo de platô de 10%. Bom, este era o bate-papo, na verdade, que nós gostaríamos de trazer a todos aqui. Eu recebi aqui várias mensagens de Warner, porque nós atingimos o máximo de 500 pessoas nesse webinar e estava configurado para 500 pessoas. Várias pessoas tentaram entrar e não conseguiram. Aqui estão os nossos contatos do GAP, tanto o nosso e-mail quanto os contatos nas redes sociais, e a gente segue à disposição dos senhores se precisarem de qualquer coisa. Um bom descanso para todos. Nesta segunda-feira à noite, vamos continuar atendendo os nossos pacientes da melhor forma possível e seguimos à disposição. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.